de tosse, mas tô recuperada. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Bora lá. Hoje nós vamos falar... Nós não, eu, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito, muito legal, que é espiritualidade versus mediunidade. É muito interessante nós notarmos que espiritualidade e mediunidade não tem nada a ver, literalmente. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ser espiritualizada e pode não estar atuando com sua mediunidade. Da mesma forma que existem médiuns que não são espiritualizados. Em todo canto que tem templos religiosos, vai ter frequentadores que não são espiritualizados. Mas, afinal de contas, o que é espiritualidade? Gente, tudo que eu vou falar aqui não foi tirado de livro, não foi tirado de nenhum artigo científico, de nenhuma palestra, não foi tirado de nenhuma dessas coisas. Tudo que eu vou conversar com vocês hoje foi tirado da minha vivência, do pouco que eu aprendi e que eu acho muito importante que, por mais que a gente tenha alguns nomes, né, no quadro, no cenário espiritualista, que são nomes de peso, mas eu acho muito importante a gente também ter as nossas próprias conclusões. Eu não estou dizendo que o que eu vou falar aqui é certo 100%, mas 90% do que eu vou falar aqui, ou 100%, é baseado nas coisas que eu vivi e que eu vivo e que eu aprendi, tá? Então, a espiritualidade, ao meu ver, nada mais é do que você ter um relacionamento com Deus. Não é você ter um relacionamento com o santo, não é você ter um relacionamento com o mentor, não é você ter um relacionamento com qualquer outra divindade que não seja Deus. É você se relacionar com Deus. Quando você parte do pressuposto que Deus é o princípio de tudo, você já está entrando na vibe da espiritualidade. Quando você precisa de um pastor, precisa de um padre, precisa de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um dirigente de templo, para estar se relacionando com Deus, aí você não está na espiritualidade, você está aí por causa dos homens, por causa das pessoas. Então, você não precisa estar em nenhuma congregação religiosa para ter o seu relacionamento com Deus. Na Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nada mais é do que nós somos a própria igreja do Senhor, tal qual, né? Partindo dessa afirmativa, o que eu vejo? Que muitas pessoas precisam que outras pessoas estejam dizendo, fazendo uma espécie meio que de, né, nem isso, mas é como se fosse um cronograma para ela atingir um determinado grau na espiritualidade dela. Muitas pessoas dependem de outras pessoas para se espiritualizarem. O que elas não sabem é que elas não precisam de outras pessoas, elas só precisam agir, elas só precisam sair do que elas são hoje e fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Você precisa fazer uma reforma íntima. Você precisa melhorar a tua forma de tratar as pessoas. Você precisa melhorar as palavras que saem da tua boca. Você precisa meditar para tu poder ouvir a voz da tua centelha divina falando contigo e, consequentemente, os teus mentores. Você precisa querer melhorar. Porque quando a gente quer melhorar, o universo e Deus trazem todas as coisas para que a gente melhore. Então, a espiritualidade, ela nada mais é do que uma prática constante de relação com Deus. Consequentemente, aí entra a mediunidade. Ave Maria. O Covid renojento. Consequentemente, você abre o quê? Você começa a expandir, né? Mentalmente. E uma vez que você expande,
você começa a atingir novas energias. E aí sim, há a possibilidade de você começar a desenvolver a sua mediunidade. Não necessariamente desenvolver como eu desenvolvo lá no meu templo, ou como as pessoas que têm o dom fazem. Mas há a possibilidade de você aumentar o quê? As suas premonições. Há a possibilidade de você aumentar o quê? A sua intuição. E se você buscar, você consegue sim ativar sua mediunidade como eu. Eu não era médium, mas eu era sensível. E eu busquei descalcificar minha glândula pineal, eu busquei meditar, eu busquei aprender a meditar para poder me conectar mais com os meus mentores. Eu busquei transformar o meu íntimo para eu poder ser uma pessoa melhor, parar de ser arrogante, parar de ser egoísta, parar de ser mesquinha, porque tudo isso eu já fui e confesso que às vezes ainda sou, mas estou aprendendo. Antigamente eu não tinha essa visão, hoje eu já tenho. E com o passar do tempo, você vai desenvolvendo a sua mediunidade. Então, a mediunidade é um dom. Existem médiuns que não são espiritualizados, mas também estão no caminho, estão na jornada. E existem médiuns que usam o dom para a prática das coisas que não são de Deus. Deus nos deu esse dom para a gente praticar o amor e principalmente a caridade e o bem. Então, o João de Deus, por exemplo, o João de Deus, ele, até um certo ponto, ele realmente tinha um dom. Depois, esse dom, ou ele sumiu, o que eu creio que possa ter acontecido, ou começaram a agir forças que não são do lado de Deus com ele. Que também há essa possibilidade, né? Que são os magos negros. Então, quando você usa o seu dom para ganhar dinheiro, desonestamente, porque assim, tem pessoas que trabalham com o seu dom, mas não são desonestos. Porém, segundo Allan Kardec, não podemos cobrar pelo dom que nos é dado do céu. Então, o que vem de graça tem que ser transmitido de graça. Então, fica aquela incógnita, né? Aquelas mulheres que leem mão, aquelas cartomantes, faz adivinhação. Há a possibilidade de da gente confiar? Há a possibilidade. Mas há a possibilidade também de você investigar o passado dessa pessoa, né? Porque a gente sabe que a boa árvore ela é conhecida pelos frutos, né? Então, à medida que você vai caminhando, você vai deixando os rastros dos teus frutos. Cartomante é uma ciência, digamos assim, que usa a energia espiritual. Não é bem mediunidade. Adivinhação já é mediunidade. Mas você cobrar para você adivinhar um futuro, eu acho isso muito desconfigurante, trabalhando hoje na lei do auxílio da caridade, né, como eu trabalho, eu acho isso muito desconfigurante para o que Jesus propôs para a gente, né? E na minha doutrina tem uma particularidade muito interessante que vocês não sabem. No Vale do Amanhecer, a gente não faz previsão de nada. Nossos médios, nossos mentores não falam previsão de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nós não damos previsões de futuro, nós não damos previsões de doença, nós não damos previsões de morte, nós não damos previsões de separação. Por que que nós não fazemos isso? Uma vez eu ouvi um dos nossos mestres que nos ensina, né, porque a gente tem aulas lá também, e ele falou o seguinte: a doutrina especial, né, a nossa, do Vale do Amanhecer, ela não faz previsão, é tanto que os médios do Vale, eles são muito restritos, né, muitos de vocês talvez nem conheciam o Vale do Amanhecer, né, mas eu sou uma pessoa que gosta de falar, então eu falo das minhas experiências, mas 99% do corpo mediúnico, da estrutura do Vale do Amanhecer, não tem essa questão de estar indo à mídia conversar sobre. Mas eu tenho porque eu gosto, é um dom e foda-se, adoro. Então, ele falou exatamente assim: nós não fazemos previsões porque nós não queremos tirar o prazer do ser humano experienciar a vida.
E isso é muito real, porque em um dos meus milhares de atendimentos que eu já fiz incorporada, nós não ficamos, como eu já falei para vocês, 100% inconsciente. A gente fica em torno de 60% a 40% inconsciente durante um atendimento mediúnico. Então, eu incorporada, eu estou ali ouvindo tudo, prestando atenção em tudo. Porém, nem todas as coisas eu me lembro. Mas há coisas que a espiritualidade me permite lembrar como forma de ensinamento para a minha vida, e não para eu estar fofocando lá no templo sobre o que aconteceu. Mas eu vou trazer uma coisa que aconteceu que foi muito interessante. Certa vez eu incorporada, né, minha mentora atendeu uma moça, e essa moça ela estava com uma questão muito grande relacionada a um cara que ela tinha acabado de conhecer. E era incrível que, à medida que ela ia me falando, no caso, para a minha mentora, né? No caso, eu estava lá, mas quem estava conversando era a minha mentora, mas eu estava prestando atenção em tudo. Então, era como se fosse 3 pessoas ali. À medida que ela ia falando para a minha mentora, eu ia visualizando o quadro de toda a arrumação que estava acontecendo na vida dela. E se ia dar certo e se não ia. Eu estava vendo. Eu, Fernanda, estava vendo. A minha mente, a minha mentora fez uma projeção para eu ver, mas ela não permitiu que eu falasse que ia acontecer determinada coisa. Por quê? Porque isso é uma forma de premonição. E quando você fala que vai acontecer alguma coisa de uma determinada pessoa, você está tirando meio que o livre-arbítrio dela. Porque uma palavra jogada na vida de alguém, ela tem um poder muito grande de transformar para o bem ou para o mal, né? De construir ou de destruir. Então, a minha mentora ela não permitiu que eu tirasse aquela experiência dela, porque ela precisava passar por aquilo, ela precisava fazer aquele resgate kármico com aquele cara, por mais que ela fosse sofrer um bocado. Porque também tem uma história do passado dela. Então, nada é à toa, né? E aí, cara, quando eu vi aquilo ali, foi que eu vi o poder de quando você tá mediunizado e espiritualizado. Mediunizado é quando você se prepara para fazer um trabalho mediúnico, seja lá qual templo você frequentar, qual doutrina. Mas espiritualizado é você ter a sensibilidade de ter a empatia pela outra pessoa. Então, a espiritualização, ela é muito mais importante do que a mediunidade, porque através da espiritualização, você consegue ter muito mais sensibilidade. Tem muita gente que é médium e não dá valor ao dom, não busca desenvolver, e às vezes desenvolve, mas desenvolve em meio a trampos e barrancos. Tem pessoas que não, dependendo da doutrina que você siga, não tem uma conduta moral. E quando você melhora a sua moral, você se espiritualiza. É muito interessante, você que assistiu o meu vídeo da ativação da centelha, que foi um vídeo que eu gravei anteontem, na terça-feira, você que começou a praticar a ativação da sua centelha divina, você começou a se espiritualizar. É uma forma de desenvolver o seu dom? É também. Mas você pode escolher não ir a fundo, assim como você pode escolher ir a fundo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a partir do momento que você desenvolve o seu dom e percebe que Deus habita você, vai ter coisas que você não vai mais ter coragem de fazer e de falar. Porque você vai se sentir constrangido, constrangida. E é muito verdadeiro isso, porque tem coisas que hoje em dia eu me sinto constrangida e pior, vergonha alheia por quem faz. Tem uma menina na internet, eu não vou citar o nome dela, porque talvez um dia eu possa vir a conhecer ela. Mas ela é uma influência, eu vou dizer as características dela. Ela é estudante de medicina e ela bebe muito, ela fuma muito e ela é cheia de ditadozinho engraçado, né, para as circunstâncias dela. Desses ditados, ela fala muito que ela é vagabunda, que ela é uma cachorrona, que ela é da putaria, enfim. Nada contra isso, mas bate uma vergonha alheia muito grande, porque um dia eu já fui assim também. Um dia eu já tive 22 anos de idade,
Um dia eu já achei massa demais beber demais. Um dia eu já achei massa demais falar essas coisas, me pôr nesse padrão, né? Então, uma das coisas que a espiritualização faz quando você começa a estudar, né, sobre a espiritualidade é ter misericórdia de pessoas que estão ainda andando sob a escuridão. Pode ser que essa menina ela desperte de hoje para amanhã, ou pode ser que ela desperte só depois dos 30, como aconteceu comigo. Mas independente dela despertar hoje ou amanhã, ou não sei quando, a gente precisa, nós que somos mais evoluídos, porque eu não digo que eu sou muito evoluída, eu digo que eu estou no processo, mas eu estou um pouquinho mais evoluída que ela, coisa pouca, tá? Porque eu também sou suscetível e erro muito todos os dias e aprendo muito com os meus erros. Mas o que nós que estamos no caminho, tirando a venda da cegueira para o mundo, né? E que a gente está vendo muito mais o lado espiritual, podemos fazer é orar por essa pessoa. Então, cada vez que eu estou no meu TikTok que aparece um vídeo dela, eu dou uma orada por ela. Porque é muito triste ver os jovens se acabando em cachaça, como tem hoje, se acabando em droga, principalmente porque hoje todas as músicas elas têm esse conteúdo pesado e explícito. Antigamente, na minha época, não tinha. Eu sou da época da Chiquitita, da época do Tchan, eu sou da época do N5, do Backstreet Boys, do Rick Martin, eu sou da época do Vaneirão, do Brasas do Forró e Toca do Vale. Não tinha essa coisa de lança, não tinha essa coisa de bala, não tinha essas coisas de cheirar uma carreira, não tinha. Era no máximo uma cachaça, ok. Mas os tempos mudam, na verdade, e a liberdade de expressão cada vez também muda. Mas aí é que tá. Quer viver ainda na escuridão ou quer viver na luz? Tudo tem um preço, né? Viver na escuridão é menos doloroso. Viver na luz dói muito. Dói muito porque você sai do vitimismo, você começa a ter responsabilidade sobre seus atos, você começa a se policiar mais, você começa a ter mais paciência com os teus inimigos, tu começa a ter mais misericórdia porque tu entende que não é bem assim, tu começa a ver o teu lado negro também, começa a ver que não existe santo aqui na Terra. De uma certa forma, tu, ao mesmo tempo que endurece para umas coisas, tu amolece para outras. Então, é um baque muito grande quando a gente se espiritualiza. Para mim, eu tive infinitos conflitos internos. Volta e meia eu tenho. Toda vida que eu expando algo, que eu dou um salto quântico, gero um conflito interno em mim. E eu que me vire para melhorar. Não tem psicólogo que me ajude, porque tudo é espiritual. Graças a Deus hoje eu tenho esse discernimento. E graças a Deus você também tem, porque está aqui nessa aula comigo, nessa live, querendo buscar melhorar. E quando você se espiritualiza, a mediunidade ou ela é consequência se tiver na tua programação kármica, ou é uma opção se você quiser desenvolver, porque todos nós somos médiuns, né? Não existe essa pessoa, você é mais médio que eu. Não. Todos nós somos médiuns, todos nós temos o dom. A diferença é que algumas pessoas vieram com esse comprometimento, né? Talvez você não tenha vindo, mas no decorrer da tua caminhada espiritual, evolutiva, humana, deu vontade de trabalhar para a luz, como aconteceu comigo. Mas no meu caso eu sempre tive vontade, eu não tinha era local para trabalhar, mas graças a Deus achei. Então, é uma opção. E não significa que você é médium, você é mais santo ou melhor ou mais especial do que uma pessoa que não é, mas é espiritualizada também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, se você não cuida da tua reforma íntima, não adianta de nada tu ser o pica das galáxias ou a bambambam no teu templo, lá no local que tu frequenta, mas as tuas obras são obras sujas. Provavelmente você não vai estar trabalhando com entidade de luz, você vai estar trabalhando com entidade do baixo astral. Então, é muito massa quando você tem discernimento, quando você acorda para a vida, quando você acorda para a luz,
quando você tem noção de todas as coisas boas que Deus pode fazer por nós. E quando eu falo Deus, gente, eu falo Deus na magnitude plena. Eu não falo do meu Deus, da minha religião. Não existe. Eu detesto quando os crentes abrem a boca para dizer: o meu Deus manda te falar aqui. Cara, não existe o meu Deus. Deus é um e ponto. O Deus que está na igreja evangélica é o mesmo que está no Vale, é o mesmo que está na igreja católica, é o mesmo que está na Umbanda, no Candomblé, no budismo, e etc. É sobre isso, tá? Então, o nosso Deus, ele só quer que a gente evolua. Não importa em qual templo ou em qual local. Antes de você buscar se mediunizar, buscar sua mediunidade, busque melhorar sua moral. Busque melhorar a tua conduta ética. Busque se espiritualizar, que é muito mais massa do que você simplesmente estar apenas buscando barganhar dons, como eu busquei bastante no começo da minha jornada, mas graças a Deus eu aprendi com isso, tá bom? Então, um grande beijo e até a nossa próxima live. Não perca!